No acaso ia, não vou mais, vou pela fé na tua voz. Palavra antiga, verbo guia-nos por teu caminho, por teu amor, na tua paz. Tu sabes todos meus segredos. A noite chegará ao fim e o dia vem clareando. Oh, vem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Lhe disseram: tu já és idoso, os teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Amém? Bom, nós começamos a nossa reflexão, já não sei mais quanto tempo, são muitas mensagens, infelizmente acho que duas mensagens nós perdemos o áudio, então nós temos aí mais ou menos umas 13 mensagens sobre a vida de Davi. São mais ou menos uns 3 meses de mensagem. Mais ou menos isso. Mas nós começamos vendo que Israel passava por um tempo de crise, uma crise que se estendia aos seus vários aspectos, uma crise social, uma crise política, uma crise religiosa. A gente percebe que a crise era religiosa porque os filhos de Samuel não andavam nos seus caminhos. Já disse aos irmãos que na verdade essa crise religiosa começava muito tempo antes, com o abandono de Eli do seu ofício sacerdotal, a displicência dos seus filhos, e por essa razão foi que Deus levantou Samuel. Mas agora os seus próprios filhos também não andavam nos seus caminhos, e foi por essa razão que as autoridades de Israel então decidiram escolher para ela um rei no modelo das outras nações. Mas a gente percebe com essa fala também que Israel vivia um tempo de crise social. Afinal de contas, os parâmetros de Deus estavam distantes da nação. E não eram mais os valores de Deus que eram usados para definir os caminhos da nação de Israel, mas sim os valores das nações à sua volta. Israel desejava um rei no modelo das outras nações. E vale lembrar que o rei, para as outras nações, era uma própria divindade. Então Israel estava deixando de ser uma teocracia para se tornar uma monarquia comum dentro da estrutura de governo das outras nações. E nós vamos ver mais posteriormente que Israel então vivia também uma crise política. Afinal de contas, o rei que havia sido escolhido para ocupar essa função, ele distanciou seu coração do Senhor, se tornando soberbo, arrogante, e por essa razão Deus então o rejeitou para ser líder diante da nação de Israel. E foi então nesse momento de crise generalizada, social, religiosa e política, que Deus então decide levantar um homem para ser resposta para esse tempo. Um homem que, como nós já vimos, não atendia à expectativa social, não atendia à expectativa religiosa e não atendia à expectativa familiar. Davi não atendia à expectativa da sua família, afinal de contas ele nem foi cotado para estar diante do profeta. Ele não atendia à expectativa social, porque o rei do modelo das outras nações precisava de ter qualidades em si para que ele fosse nomeado. Esse era o caso de Saul, porque se destacava na sua altura entre os demais. Mas Davi tinha uma aparência frágil, singela, aparentemente não havia nada nele que o qualificasse para ser rei sobre a nação de Israel. E também o próprio sacerdote, o próprio profeta não o considerava apto. Ele levou em consideração os seus irmãos, Eliabe e os demais, mas em nenhuma instância talvez pensou que talvez Davi pudesse ser esse homem ungido por Deus. Mas foi Davi que foi ungido, foi a ele quem o Senhor escolheu para ser o líder do seu povo. E a partir de então nós vamos começar a perceber a maneira como Deus ele vai conduzir então
os fatos da história, a fim de que Davi então ocupe esse posto de líder diante do povo de Deus. E é engraçado perceber que foi no meio de uma crise pessoal e também pública que Saul estava vivendo, que Davi teve a primeira oportunidade então de entrar no palácio. Vocês devem se lembrar que Saul, por desprezar os caminhos do Senhor, então o Espírito da parte do Senhor foi enviado a ele para que ele fosse oprimido, né? Posteriormente essa crise se agravou e se tornou pública, quando Davi então começou a ganhar notoriedade. E foi nessa crise então depressiva, com um aspecto espiritual por causa da influência de um espírito maligno e a sua decadência pública, que Davi então foi descoberto. O texto diz que Saul precisava de alguém que o ajudasse nesse tempo depressivo, e Davi foi cotado como um bom tangedor para que estivesse na sua presença e fosse então responsável pelo alívio emocional e espiritual de Saul. Então a primeira vez que Davi entra no palácio, não é porque ele é um habilidoso guerreiro, não é porque ele é forte, um grande estrategista de guerra, mas Deus está usando aquilo que era aparentemente improvável e impossível para conduzi-lo em direção ao caminho da sua vontade. Posteriormente é verdade que um gigante filisteu desafia os israelitas, e por 40 dias eles são desafiados. O texto sagrado diz que nenhum dos homens de Israel, principalmente o próprio Saul, não se dispõe a fazer isso. E o texto diz que Davi então sobe para levar alimento aos seus irmãos, e ali ele percebe essa ameaça constante, e ele então se coloca à disposição. E é interessante perceber que Davi foi muito sábio, e ele escolheu de forma sensata quais as guerras ele deveria lutar. Porque Davi podia ter lutado embates, guerras que não eram as guerras que ele deveria lutar, ou a guerra que ele deveria lutar. Davi poderia ter comprado o embate em primeira instância com os seus irmãos, que o desprezaram pelo fato de ele estar ali junto à batalha, à frente da batalha, questionando o que estava acontecendo. O texto diz que os seus irmãos o desprezaram, e Davi naquele momento poderia ter comprado uma guerra com seus irmãos, um embate com seus irmãos, mas simplesmente o desprezou. Depois Davi poderia ter comprado um atrito com o rei de Israel, Saul. Afinal de contas, quando ele se dispôs, o próprio Saul o rejeitou, mas o texto também diz que a isso Davi não levou em consideração. Davi sabia exatamente qual a guerra ele deveria lutar. Eu acho que essa é uma importante consideração que nós devemos fazer nas nossas vidas, porque às vezes nós estamos nos metendo em guerras que nós não deveríamos estar lutando, e às vezes as lutas que nós deveríamos estar lutando, nós não temos mais energia para lutar, porque nós gastamos a energia que deveríamos estar usando para lutar as guerras do Senhor, para lutarmos os atritos que não têm significância nenhuma. Mas Davi escolheu lutar as guerras certas, lutar a guerra de Deus pelos motivos certos e com as ferramentas certas, e por isso ele obteve vitória. E com essa conquista, irmãos, o texto sagrado vai mostrar para mim e para você que Davi então começou a ganhar muitos prestígios, né? Muitos benefícios vieram a ele por causa dessa vitória. Davi se tornou um homem de confiança de Saul, o líder do seu exército pessoal. Davi se tornou, o pretendente a se casar com Mical, depois de entregar nas mãos de Saul, sem prepúcio de filisteus, isentou a sua família de impostos, se tornou o melhor amigo do príncipe e motivo da canção das mulheres de Israel. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E se a crise de Saul já era complexa, com o canto das mulheres ela se agravou. E o texto diz que a partir então desse momento, Saul começou a perseguir Davi de maneira implacável. E da mesma maneira como Davi adquiriu tantos privilégios por causa de uma vitória, também por causa da inveja de Saul, ele começou a perder tudo isso. Perdeu o posto no exército, o cargo de confiança do rei, perdeu o seu casamento foi comprometido. Posteriormente, Davi
precisa sair do seu conforto, se dirigir para o deserto, ele pede o prestígio do povo, ele pede todas as coisas, né? E por final a gente chegou a perceber que Davi, então, depois de inúmeras tentativas de assassinato e agora fugindo para o deserto, Davi ele despreza tanto a sua própria vida que ele decide buscar abrigo na terra dos seus próprios inimigos, na terra dos filisteus. E quando ele chega, o texto diz que o rei de Gate olha para ele e diz assim: mas esse aí não é o homem que as mulheres cantavam a seu respeito? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E Davi, percebendo que a sua vida estava em risco, né, que de alguma forma algo poderia acontecer contra ele, o texto diz então que ele se finge de louco e busca abrigo então em uma caverna chamada Adulão. Então essa é uma outra lição muito importante para nós, porque eu não sei você, mas eu vejo nessas perdas de Davi a mão de Deus, irmãos. Eu vejo um Deus que está arrancando as muletas de Davi. Eu vejo um Deus que está arrancando dele todos os lugares onde ele poderia se apoiar, para que Davi aprenda a confiar tão somente em Deus. Davi foi tirando tudo. Deus foi tirando tudo de Davi. Ele foi perder tudo. E quando ele não tinha mais nada, Davi aprendeu uma coisa importantíssima. Qual? Que somente Deus era necessário para a sua vida. Deus bastava. Aliás, a única pessoa que Davi precisava para conduzi-lo à concretização dos seus projetos era o próprio Deus. Quando eu trouxe essa mensagem para os irmãos, eu me lembro até que eu dei o meu exemplo para os irmãos, de que há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que eu vi Deus arrancar as minhas muletas. 7 anos atrás, eu fui diagnosticado por um psiquiatra com uma crise depressiva, caminhando para um transtorno ansioso, um transtorno compulsivo de ansiedade. E eu fui afastado do ministério. E eu pensei que nessa época eu ia perder tudo. Não tem mais jeito para mim, acabou, né? O que as pessoas vão dizer de mim quando elas pensarem assim: o pastor Vinícius está com depressão? Foi o que eu pensei, irmãos, né? Porque na época eu pensava que eu era um super crente, na época eu pensava que eu era um super pastor, que eu não podia ficar doente, né? E aí eu pensei assim: cara, acabou tudo. E eu lembro que eu arrumei as minhas malas, eu fui embora para minha cidade, e o meu desejo era ficar lá. Aliás, eu me engajei muito em leituras e estudo, né? E a minha temática de estudo era a seguinte: como ser cristão apesar da igreja, porque eu queria Jesus, mas não queria mais igreja. Porque eu queria evitar o desprazer de ser julgado pelas pessoas. Já pensou o pastor entrando em depressão? Está em pecado. Mas aí, depois de alguns dias na minha cidade, o Espírito do Senhor feriu o meu coração, e eu voltei, e eu permaneci por 1 mês na Estância Paraíso, né? Sendo desencapetado. E graças a Deus hoje eu estou aqui junto dos irmãos, amém? Bom, a gente percebeu que Davi, quando ele foi para Adulão, se você quiser acompanhando comigo, estou lá no capítulo 22 de 1 Samuel. Então o texto diz que quando Davi estava lá na caverna de Adulão, no pior momento da sua vida, no momento em que Davi perdeu tudo, inclusive o apreço por si mesmo. O texto diz que nesse momento, os endividados, os descontentes e a sua família foram procurar Davi em Adulão. Agora, algumas considerações são importantes, né? Porque a família que foi procurar Davi, lá em Adulão, foi aquela família que, quando o profeta foi até a sua casa, o rejeitou. Os pais que foram procurar Davi foram aqueles pais que, quando o profeta foi à sua casa, não levaram em consideração a sua presença.
Os irmãos que foram procurar Davi foram aqueles irmãos que, quando ele subiu à frente da batalha, olharam para ele e disseram: o que você está fazendo aqui, ô seu arrogante? E junto a esses foram os endividados e os descontentes. E aí aquela pergunta clássica, né? Quando você está nesse momento em que Deus arranca tudo e você pede o apreço por você mesmo, a gente fica muito afim de companhia, sim ou não? Quando a gente está assim na nossa caverna, o que a gente mais quer é o quê? Companhia, não é, irmão? Gente para ficar do nosso lado, principalmente pedindo a nossa ajuda, sim ou não? Mas não é impressionante? O texto diz que Davi não mandou esses homens embora, mas Davi os acolheu para si. E Davi decidiu com a sua vida ensinar a esses homens como eles poderiam ter a sua história transformada. Né? Davi poderia ter dito assim: ó, gente, na boa, eu já estou com problema demais. Deixa eu resolver os meus problemas, depois eu resolvo de vocês, né? Ou cada um resolve os seus problemas. Mas o texto diz que não. Davi estende a mão para esses homens e os traz para perto de si, e ele decide com a sua própria vida passar a ensinar esses homens como eles poderiam ter a sua vida transformada. E com os próximos episódios aqui, Davi vai ensinar para esses homens com a sua vida, né? Davi não vai levar eles para dentro de uma sala de aula, sentá-los numa mesa e dizer: gente, vocês querem ter a vida transformada? Passo número 1, anote aí. Não, vai trazê-los para dentro da sua vida, da sua história. E a maneira como Davi decide a sua história, então vai se tornar um meio didático como esses homens podem aprender. O primeiro episódio é aqui em Keila. Você deve se lembrar que Davi decide proteger essa cidade que está sendo atacada a troco de nada. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazê-lo, mas ele faz, os protege, ganha abrigo no meio deles, e pouco tempo depois Davi descobre que Saul está vindo atrás dele em perseguição. E aí Davi então decide consultar o Senhor, né? Meu Deus, eu estou aqui vivendo feliz, tudo muito bem, mas eu fiquei sabendo por aí, alguém me disse que Saul está vindo na minha direção. É verdade? Deus falou: é verdade. É verdade. E é verdade que o pessoal de Keila vai me entregar nas mãos dele? É verdade também. E aí pense você prestou um serviço para uma pessoa, você ajudou uma pessoa, e essa pessoa de maneira nenhuma merecia, você simplesmente por bondade e graça decidiu favorecer essa pessoa, e agora no momento em que você precisa do auxílio dessa pessoa, essa pessoa se recusa em fazer algo para você, o que você faria? Bom, eu vou dizer para você o que Davi fez. Davi não levou em consideração o bem que ele havia feito. Ele não colocou esse peso sobre as costas do povo de Keila. Ele não os cobrou, dizendo: poxa vida, quando vocês precisaram de mim, eu estive presente aqui, mas agora que eu preciso de vocês, vocês vão me mandar embora? Não. O texto diz que Davi virou o pessoal e falou assim: olha, gente, obrigado pelo tempo que vocês me receberam, mas a gente não quer colocar em perigo vocês e a sua família, então nós estamos indo embora para que quando Saul chegar aqui, não aconteça com vocês o que aconteceu em Nob. E foi embora. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é essa: não use o bem que você faz para os outros como uma oportunidade de transformá-los em um peso. Você fez o bem para alguém? Não leve em conta. Não leve em consideração. Deixa eu só compartilhar algo que aconteceu comigo, muito interessante aqui. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava no aeroporto de Confins, indo pregar em Vitória, no Espírito Santo. E quando eu cheguei no aeroporto, eu encontrei com o diretor, o ex-diretor, que foi diretor na minha época de seminário, o pastor Heber Dutra. Quem que conhece o pastor Heber Dutra? Eu encontrei com o pastor Heber. E eu lembro que naqueles dias que
eu encontrei com ele, eu tinha acabado de compartilhar com vocês a mensagem sobre Mefibosete, né? Nós vamos chegar lá. E eu lembro que quando eu encontrei com ele, a gente estava conversando e tal, e eu falei assim para ele, olha pastor, estou fazendo uma série de mensagens sobre a vida de Davi, e há poucos dias atrás eu preguei sobre a maneira como Davi decidiu mostrar benevolência para com Mefibosete, que era filho de Jonatas, por causa do pacto que eles fizeram e tal. E eu falei para ele, olha pastor, eu queria expressar minha gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor acreditou no meu ministério, o Senhor acreditou na minha vida, né? As primeiras oportunidades para dar aula, para ministrar aqui na Lagoinha, foi o Senhor que me concedeu, e eu queria te agradecer muito por isso. O pastor Heber hoje não é mais diretor do nosso seminário. Aliás, hoje ele pastoreia uma pequena igreja e ele viaja a convite, dando aulas em alguns lugares. E sabe o que é interessante? É que em nenhum momento o pastor Heber sequer ousou a cobrar todo o favor que ele tinha feito. Ele poderia falar assim, poxa vida, Luiz, então, naquela época eu investi tanto em você, você podia agora retribuir o favor, né? Você podia fazer algo por mim, né? Afinal de contas, lá atrás eu não abri oportunidades para você. Quem sabe agora você não me convida para ir lá pregar no seu culto? Isso pode cooperar com o crescimento da minha igreja, né? Em nenhum momento. Ele falou, poxa Vinícius, eu olho hoje para tudo que Deus tem feito na sua vida, eu me alegro por ter participado da sua história, ter participado dos seus primeiros passos. Eu lembro que nas primeiras aulas que eu dei, as minhas aulas eram muito ruins, muito. E elas eram tão ruins que o pastor Heber tinha um caderninho preto que nem esse aqui, ó, só que era um pouco maior. E nesse caderno preto ele anotava todas as reclamações dos alunos. Todas. E elas não eram poucas. Elas eram muitas. E uma vez por semana, pelo menos, ele me chamava na sala dele. E quando eu chegava, adivinha o que eu encontrava em cima da mesa? O caderninho preto. E eu já sabia o que ia acontecer. Ele abria o caderninho preto, ele falava comigo, Vinícius, tem algumas coisas para tratar com você. E ele começava a tratar de todas as reclamações dos alunos. Gente, ele poderia simplesmente, diante de tanta reclamação, ter me cortado do corpo de professores e ter colocado alguém muito melhor do que eu. Ele poderia ter simplesmente feito isso, ter se cansado de tantas reclamações e ter decidido colocar alguém melhor do que eu naquela época. Medida razoável, sim ou não? Sim ou não? Mas ele preferiu acreditar na minha vida e me ensinar a ser um professor melhor. E se hoje você tem a oportunidade de ouvir uma boa aula, uma boa pregação, agradeça ao pastor Heber, que não desistiu de mim e que decidiu me ensinar nas minhas falhas e nos meus defeitos. E não colocar com peso demasiado sobre mim, dizendo assim, olha, você não serve. E nem usando disso como uma oportunidade para me cobrar. Davi fez o bem e passou. Deixa eu dizer algo para você, se quando você faz o bem para alguém, você transforma esse bem numa oportunidade para cobrar a pessoa, seria melhor você nem ter feito. Porque aquilo que a gente faz com a mão direita, a mão esquerda nem precisa saber. Amém, irmãos? Mas Davi não ensina apenas esse episódio. No capítulo 24, Davi ensina para os irmãos, para aqueles
400 homens, agora na verdade 600. Uma outra lição muito importante. Davi foge para o deserto de Engedi. Saul está na sua perseguição para tentar matá-lo. Davi se esconde numa caverna. E quem é que entra na caverna para aliviar o seu ventre? Quem é que entra? Quem é que entra? Quem? Saul. Saul tem um piriri durante a perseguição. E aí ele decide entrar na caverna em que Davi está escondido para aliviar o seu ventre. E o texto diz que os homens de Davi viram para ele e dizem assim: é hoje. É hoje, Davi. Hoje o Senhor entregou seus inimigos nas suas mãos. Se você não quiser fazer nada, fica tranquilo, nós podemos fazer. O texto diz que Davi se aproximou discretamente do rei, sem que ele pudesse perceber, e com a sua espada ele cortou um pedaço do seu manto. E quando Saul saiu da caverna a uma certa distância, em que eles não poderiam entrar em confronto corpo a corpo, o texto diz que Davi saiu atrás dele e disse: olha aqui, Saul, você está tentando tirar a minha vida sem sentido. Porque eu não sei se você percebeu, eu poderia ter matado você. Aliás, os meus homens insistiram que eu fizesse isso, mas eu poupei a tua vida. E o texto diz que Saul cai em prantos ali diante de Davi, e ele reconhece que Davi é melhor do que ele, e que por essa razão o Senhor vai lhe entregar o reino. Mas Davi está ensinando uma lição muito importante aqui para os seus homens. E sabe qual é a lição? É que você não deve usar as falhas de um líder para tirar a vida dele. Você não deve usar os erros de uma liderança para desferir contra essa pessoa. Davi não transformou as falhas de Saul numa oportunidade para arrancar a sua cabeça. E sabe, irmãos, preste atenção, às vezes nós não arrancamos a cabeça de um líder com as nossas espadas, mas nós arrancamos a cabeça de um líder com as nossas palavras. Nós denegrimos a imagem de um líder. A gente procura as pessoas, né? E começa: fulano de tal? Mas Davi não viu nas falhas de Saul uma ocasião para tirar sua vida. Pelo contrário, Davi disse: você está doido que eu vou levantar minha mão contra aquele que é ungido de Deus? Só lembrando os irmãos que Saul nem era mais ungido por Deus, porque o espírito que antes repousava em Saul, agora repousava com quem? Com Davi. E a terceira lição que Davi ensina aqui é no seu encontro com Abigail. Davi prefere entregar a justiça nas mãos de Deus ao invés de desferir contra a pessoa de Nabal. Davi entrega a vingança nas mãos do Senhor, e de fato o Senhor matou Nabal, amém? E Davi então pôde se casar com Abigail. Mas irmãos, o texto sagrado diz que Davi, temendo pela sua vida, decidiu voltar mais uma vez para a terra dos filisteus. Eu acho impressionante essa cena. Davi tinha sido livre de tantos males, mas ele temia por sua vida, então ele preferiu buscar refúgio na terra dos seus inimigos. Tipo assim, isso faz sentido? Você está temendo pela sua vida e decide procurar abrigo na terra dos filisteus, o pior inimigo de Israel? Mas olha que coisa interessante, o texto diz que a primeira vez que Davi passou pela terra dos filisteus, o rei dos filisteus olhou para Davi e o desprezou. Mas a segunda vez que Davi passa pela terra dos filisteus, o texto diz que Aquis o recebe muito bem. Aliás, Aquis o recebe tão bem que Aquis oferece para Davi tudo aquilo que ele havia perdido na sua terra. Aquis oferece para ele um posto à frente do exército,
sua própria guarda pessoal. Aquis oferece para ele uma terra para que ele possa habitar, concede a ele Ziclag, e uma perspectiva de carreira. Porque, como nós vimos na possível tradução aqui do texto, a intenção talvez de Aquis era transformar Davi no próximo governante de uma das cidades-estados dos filisteus. Que interessante, não é, irmãos? Isso parece coisa do capeta, parece coisa de Satanás, né? Que você... É tipo assim, você já ouviu aquele negócio? Eu já ouvi gente falar isso, né? Aliás, eu ouvi isso ontem. Estava numa reunião, o menino da igreja estava revoltado, porque ele tentou namorar com uma moça da igreja e a moça não quis. Sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Vou para o mundão. Porque lá, certamente, eu vou conseguir o que eu quero. E realmente, irmãos, no mundo está tudo muito fácil, sim ou não? Sim ou não? Satanás é perito em fazer isso, oferecer para nós aquilo que só Deus pode dar, mas nas suas perspectivas. A única coisa que você vai precisar fazer para ter o que Satanás quer te dar pelos seus meios é romper com a aliança com o seu povo, é entrar em contradição com você mesmo, que foi o que aconteceu com Davi. Davi começou a entrar em contradição consigo mesmo, porque ele era um israelita lutando a guerra dos filisteus. Aí, aliás, nem lutava a guerra dos filisteus, porque ele subia em confronto contra os inimigos de Israel, e quando Aquis o perguntava para onde você foi, Davi dizia: lutei contra os inimigos dos filisteus. Até que um dia essa postura foi colocada em xeque e Davi precisou decidir se ele ia ficar aliado ao seu povo ou se de fato ele ia abraçar definitivamente o projeto dos seus inimigos. E o que Davi decidiu, irmãos? Davi decidiu romper com Israel. Davi falou assim: quer saber do negócio? Eu vou subir para a guerra contra o meu povo e eu vou lutar a guerra dos meus inimigos. Só que nesse momento Deus botou a mão no peito de Davi e falou: daqui você não passa, porque você não foi levantado para viver o seu projeto, você foi levantado para viver o meu projeto. E os governantes dos filisteus disseram para Davi: pode voltar, você não é bem-vindo. E Davi volta para a sua cidade, e ele descobre em Ziclag, na terra dos seus inimigos, que aquela proteção que ele pensava que poderia ter estava comprometida. Os amalequitas haviam sitiado Ziclag e haviam a destruído completamente. E o texto diz que nesse momento então Davi consulta o Senhor. Eu disse para os irmãos que esse tempo em que Davi foi para a terra dos filisteus não foi pouco tempo, foi um longo tempo, irmãos. Davi passou longos anos sem consultar o Senhor, mas diante do caos da tragédia, aí Davi se lembrou do Deus a quem ele servia e o consultou, e o Senhor o deu uma direção, e Davi, seguindo a direção de Deus, obteve êxito sobre essa direção. E o texto diz que os despojos de guerra, Davi decidiu pegá-los e distribuir entre as tribos de Israel, para mostrar que Davi não apenas havia se reconciliado com Deus, e não apenas havia se reconciliado consigo mesmo, com a sua própria identidade, mas ele também havia se reconciliado com o seu próprio povo. Amém? E aqui então nós encerramos o primeiro livro de Samuel. E começamos então a perceber Davi agora já preparado para assumir o reino. Afinal de contas, Saul e os seus filhos morrem à frente da guerra. Davi recebe a notícia, e o texto sagrado diz que Davi então consulta o Senhor. Deus, devo voltar para a terra dos israelitas? Capítulo 2 de 2 Samuel. Deus diz para ele: volta, Davi, né? Volta, vem viver outra vida.
E Davi decide voltar, irmãos. Só que o texto diz que Davi volta obedecendo a direção que o Senhor lhe deu. Davi volta para a terra de Judá e decide se estabelecer em Hebrom e assumir o reino na parte de Hebrom. O texto diz que, em contrapartida, Isbosete, filho de Saul, único filho ainda vivo, foi colocado então no trono de uma outra parte do reino por um homem chamado Abner. Bom, porque Davi decidiu obedecer o Senhor, a gente percebe que, porque Davi decidiu ser paciente e obedecer o Senhor, a gente percebe que aparentemente aquilo que poderia ser uma tomada fácil se tornou um pouco mais dificultosa. A pergunta é: onde é que Davi aprendeu essa paciência, né? Onde é que Davi aprendeu a esperar? E a gente viu que Davi aprendeu a esperar naquilo que ele sofreu, porque não existe nada melhor para nos ensinar a paciência do que o sofrimento. Está lá em Tiago capítulo 1, está lá em Romanos capítulo 5, está lá em Hebreus capítulo 12. Sofrimento é uma escola de Deus para ensinar o camarada a perseverança. Então, por meio daquilo que Davi sofreu, ele aprendeu a esperar no Senhor. E nesse tempo em que ele aprendeu a esperar, aparentemente, parece que se tornou mais complicado Davi assumir o reino de Israel. Mas na verdade, irmãos, se Davi tivesse decidido se precipitar e assumir o reino na sua própria força, talvez ele tivesse comprado 3 guerras ao mesmo tempo, e isso talvez pudesse custar até mesmo a sua vida. Pelo fato de Davi ter decidido obedecer o Senhor, a conquista de todo o território foi algo paulatino, poupando Davi forças para que ele pudesse depois empreender as guerras do Senhor. Bom, o texto diz que, com a iniciativa de Isbosete de entrar em conflito contra a família de Davi, o seu reino foi se tornando enfraquecido, o nome de Davi foi se tornando fortalecido. Isbosete, percebendo a fragilidade do seu reino, também decidiu confrontar Abner em um assunto. O texto diz que Abner foi confrontado sobre possuir uma concubina de Saul. Então diz que Abner não gostou muito desse confronto e decidiu então dizer a Isbosete: olha, eu estou tentando ser leal a você e lutar suas guerras aqui, mas você está me indagando a respeito de algo que não é muito justo. Então, a partir de hoje eu vou fazer uma aliança política com Davi, eu me comprometo a entregar todo o reino nas mãos dele. Só que quando Abner vai procurar Davi para fazer essa aliança política, após estabelecer esse tratado, a narrativa bíblica diz para mim e para você que Abner é assassinado na porta do palácio por um homem chamado Joabe, porque numa dessas guerras entre a família de Davi e a família de Saul, o irmão de Joabe havia sido assassinado por Abner. Então Joabe aproveitou a oportunidade para arrancar-lhe a cabeça. Gente, Davi ficou muito preocupado com isso. Ele ficou muito preocupado com a sua reputação diante do povo. Ele ficou muito preocupado que as pessoas olhassem para ele e o vissem como um rei ardiloso, um rei que tramava as coisas pelas costas. E a narrativa bíblica diz que Davi fez questão de, no velório, diante de todo o povo, mostrar o seu profundo sentimento pela morte de Isbosete, como ele também havia mostrado o seu profundo sentimento pela morte de Saul, Jonatas e os seus outros filhos. Mas é interessante perceber que essa reputação que Davi zelava diante do povo, ele não tinha assim tanta preocupação dentro da sua casa. Porque no capítulo 3, nos versos de 1 a 5, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que Davi possuía 7 mulheres, e com cada uma dessas mulheres ele possuía um filho. Então perceba, Davi estava muito preocupado com a sua reputação do lado de fora, mas ele estava pouco preocupado com a sua reputação do lado de dentro. E infelizmente, muitos de nós podemos incorrer nesse mesmo perigo.
zelarmos muito para aquilo que as pessoas pensam de nós da porta para fora e nos esquecermos do que as pessoas pensam de nós da porta para dentro. Eu disse para os irmãos que não existe sucesso do lado de fora que supere a sua desgraça do lado de dentro. Não existe vitória que você possa conseguir do lado de fora que possa favorecer você nas suas tragédias do lado de dentro. Davi sabia muito bem contornar os assuntos do lado de fora, mas ele não conseguia refrear sua carnalidade no ato de possuir mulheres. Ele sabia muito bem o que Deus havia dito a ele sobre esse assunto, porque esse assunto está muito claro na lei de Moisés. E ele conseguia administrar muito bem as realidades externas, mas quando se tratava de mulher, Davi era um fracasso. E aí a gente percebe que essa brecha que Davi ele tinha na sua vida, ela foi se tornando cada vez pior. Na ocasião em que Davi trouxe a Arca da Aliança para Israel, na segunda iniciativa, quando ele consegue, ele tem um embate com Mical. Vocês se lembram disso? Mical olha para ele e o despreza. E o texto diz que aquela destreza que Davi tinha para administrar os conflitos externos, ele não tinha para administrar os conflitos internos. A mesma moeda usada por Mical foi a mesma moeda usada por Davi. E o texto sagrado vai dizer para mim e para você que por causa dessa falha de Davi, ele perdeu o seu relacionamento com uma das suas esposas, Mical, que foi a mulher que ele solicitou que viesse ser dada a ele quando ele assumiu o reino. O cara já tinha 7 mulheres, queria mais uma. Bom, posteriormente, Davi vai expressar uma outra falha familiar, porque ele trata Mefibosete com benevolência. E o texto sagrado vai dizer que depois disso, né, está diante de nós ali a construção hierárquica de como Davi ele administrava o seu reino. E o texto sagrado diz para mim e para você que entre os sacerdotes estavam os seus filhos. Só que a gente sabe que Davi e os seus filhos não tinham direito de exercer o sacerdócio, porque o sacerdócio deveria ser exercido apenas pelos levitas. E Davi descende de Judá, os seus filhos descendem de Judá, portanto a eles não é concedido o sacerdócio. Mas parece que Davi também é um pai negligente. Ele não é apenas um marido negligente, mas ele também é um pai negligente. Aliás, a gente vai perceber essa negligência quando a gente olha pela maneira como Davi começou a tratar com as situações que surgiram após o seu adultério. Aminon estupra Tamar, o que Davi faz? O que ele faz? Nada. Absalão assassina Aminon, o que ele faz? Nada. Absalão volta para o reino, fica no reino por 2 anos, o que Davi faz? Nada. Absalão trama uma conspiração contra o seu pai, o que Davi faz? Foge. Ele vê os homens planejarem o assassinato do seu filho. Absalão é assassinado, o que ele faz? Nada. Davi conversa com Tamar? Não conversa. Ele conversa com Absalão? Não conversa. Ele conversa com Aminon? Não conversa. Ele vê Absalão tramar a morte do seu irmão, e o que ele faz? Ele não faz nada. Davi não era apenas um marido negligente, ele era um pai negligente. E foram essas brechas que Davi abriu na sua vida pessoal que resultaram na maior tragédia da sua história. Talvez a segunda maior, né? Porque eu não sei qual é a maior. Se é o que nós vamos ver semana que vem, que é o censo que ele decidiu fazer na sua vida, onde morreram 70 mil pessoas, ou se foi tramar
ardilosamente o assassinato do marido da mulher que ele havia possuído em um ato de adultério. Perceba, Davi foi abrindo pequenas concessões na sua vida, e foram essas aberturas das pequenas concessões que o levou a uma grande tragédia. Eu disse para os irmãos: ninguém cai em pecado. Não existe isso, cair em pecado. Não. Vou até ficar de pé. Não existe isso. Quando nós caímos em pecado, é porque nós estamos abrindo pequenas concessões em lugares que nós não poderíamos ter aberto concessões. E são os pequenos tropeços que nos levam aos grandes fracassos. Davi não se preocupou com o fato de não lidar com a sua compulsão, com a sua carnalidade, pelo desejo de possuir outras mulheres. Davi não se preocupou com a sua negligência em tratar com Mical. Presta atenção, gente. Davi ficou vivendo na mesma casa com uma mulher que ele não conversava mais com ela. Não preocupou-se em procurá-la, não preocupou-se em reconciliar com ela. Ele simplesmente a ignorou. Davi não se preocupou com a negligência dos seus filhos. Afinal de contas, não é, irmãos, o império havia se tornado tão grande que Davi não tinha tempo para cuidar do que era mais importante, a sua casa. Ele tinha tempo para administrar muitos negócios, mas ele não tinha tempo para perceber que no coração do seu filho Aminon havia um desejo compulsivo, como havia no coração dele, de deslealdade para com a sua própria meia-irmã. E aí o texto diz que no ano em que os reis iam para a guerra, Davi já tinha se tornado tão negligente em tantas outras coisas na sua família, que no tempo em que os reis haviam ido para a guerra, por que não se tornar negligente também nos assuntos externos? Ficou em casa. E aí ele viu uma mulher, mais uma. E o que ele fez? Procurou o profeta: ora por mim, estou tomado de cobiça, preciso de ajuda. Foi isso que ele fez, irmãos? Sim? Olha, eu não estava onde deveria estar, não estava fazendo o que deveria estar fazendo, e o meu coração foi tomado de cobiça. Me ajuda. Não, Davi não fez isso. Ele era o rei de Israel, ele tinha toda a autoridade. Ele viu a mulher, cobiçou, o que ele fez? Ele mandou chamá-la. E parece que Betseba também estava bem interessada no fato de estar em uma aventura com o rei de Israel, porque em nenhum momento Betseba disse: não, por favor. Não. Quem não gostaria de ter uma aventura com o rei, né? E ela se deita com ele. E o resultado desse adultério é a morte de Urias. É o escândalo na família de Davi. É a perda de sua autoridade total diante dos seus filhos, diante da sua família. É o juízo de Deus pesando sobre a criança que estava sendo gerada no ventre de Betseba, para que ela morra. E a destruição familiar pela qual Davi passou por todo o restante da sua história. A minha mãe assiste, na verdade ela ouve essas mensagens, e ela diz assim: Vinícius, você está queimando o filme de Davi. Você está acabando com ele. Então, para nós encerrarmos esse compartilhar, sem que Davi fique torrado, nós terminamos a semana passada falando sobre o seu arrependimento, que é bem diferente do remorso. Nós vimos que depois de 1 ano, quanto tempo? 1 ano escondendo o seu adultério, Davi foi confrontado pelo profeta, e é assim que arrependimento surge, irmãos. Arrependimento surge quando a palavra de Deus vem a nós.
Porque ninguém pode produzir arrependimento por si mesmo. Como é que a gente vai se arrepender de uma coisa que a gente teve prazer em cometer, irmãos? Se a gente de alguma forma cometeu esse pecado, é porque de alguma forma nós ainda estamos envolvidos com ele. Nosso coração de alguma forma ainda está por ele envolvido. E somente quando Deus, pela sua palavra e pela ação do seu Espírito, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, gere em nós a tristeza segundo o seu coração, é que nós podemos passar a andar pelos caminhos de vida do Senhor. Davi é ferido pela tristeza de Deus. Ele reconhece que pecou contra Deus. Ele reconhece que ninguém pode perdoá-lo senão Deus. Ele reconhece que por mais que o seu pecado esteja oculto e que de alguma forma as pessoas possam até passar a mão na cabeça dele dizendo: calma, Davi, está tudo bem. Não pode estar tudo bem quando o homem está em falta diante de Deus. A gente percebe que Davi está tomado de arrependimento porque ele abraça as consequências do seu pecado. Ele diz: Deus, no Salmo 51, se o Senhor quiser me matar, o Senhor pode matar, e o Senhor tem direito de fazer isso, porque eu mereço a morte. Aliás, eu mereço o juízo, eu mereço a condenação. Esse é o coração de alguém arrependido. O coração de alguém arrependido não é de alguém que diz assim: não, mas eu já confessei o meu pecado. Alguém arrependido não tem no perdão algo como direito, porque perdão não é direito, perdão é dádiva, é graça. Ninguém tem o direito de exigir ser perdoado, porque perdão é benevolência. E Davi tanto entende isso, que ele pede ao Senhor perdão, mas sabe que se o Senhor não o perdoar, Deus está sendo justo. Aliás, Davi tanto reconhece isso. Vocês se lembram? Quando ele está subindo a colina e um homem começa a praguejar e a amaldiçoar e a lançar pedras contra ele, o texto diz que os homens de Davi olham para ele e dizem assim: nós vamos matar esse cara. E Davi diz: matar quem? Esse cara. Não, vocês não vão matar ele não. Vocês vão matar ele porque não foi Deus que mandou ele me amaldiçoar? Não foi Deus que mandou ele lançar pedras contra mim? Se o Senhor permitiu que isso acontecesse, quem vocês pensam que vocês são para me livrar desse peso? Quem sabe Deus, vendo meu sofrimento, não tenha misericórdia de mim? Quem sabe Deus, olhando para tudo isso que eu tenho vivido, Ele não se compadeça de mim e Ele não perdoe o meu pecado. Quando a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a nossa intenção não é dizer que Davi é um homem perfeito. Quando a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é que esse homem teve a capacidade de sentir e planejar sentimentos e planejamentos que estavam dentro do próprio coração de Deus. Mas pasme, até esses homens são falhos. E é nas suas falhas, ou pelo menos na sua falha, que talvez Davi expressa sua maior qualidade, que é o coração quebrantado e contrito, qual Deus jamais desprezará. Semana que vem nós vamos terminar esse assunto, mostrando assim, bem rapidamente, as consequências do adultério para a família de Davi e o censo que Davi decidiu fazer no final da sua vida no reino de Israel. Joabe falou para ele: cara, esquece isso. Tipo, para que você precisa disso? Não. O texto diz que Satanás instigou o coração de Davi para que ele fizesse o censo, para que ele tivesse essa sensação de poder, essa sensação de que eu tenho um reino tão grande, um exército tão grande,
que talvez eu nem precise de Deus. Só que o texto diz que quando o resultado chegou nas suas mãos, o seu coração pesou. E aí a palavra do Senhor veio aí dizendo: Davi, mais uma vez está aí você, chutando a canela. Irmãos, eu não sei se vocês percebem, mas porque Davi se tornou negligente em assuntos de extrema importância, no final da sua vida ele se tornou negligente em assuntos em que ele não era negligente. Porque Davi começou a ser negligente consigo mesmo e com o seu Deus. Ele terminou a sua vida sendo falho aonde ele não era falho, na condução do povo de Israel. A vida de Davi, gente, é uma curva, né? Mais ou menos assim. Ela começa aqui, ela sobe. Quando Davi assume e unifica o reino, ela tem o seu clímax. Davi leva o povo a viver um tempo de glória. E daqui para frente ela despenca. É triste pensar que Davi terminou a sua vida sozinho, longe dos seus filhos, das suas mulheres, sem o seu reino, tendo que pagar para que uma jovem pudesse aquecer no tempo da sua velhice, porque ninguém queria cuidar dele. Que Deus nos ajude a não terminarmos a nossa história dessa forma, amém, irmãos? Amém? So